Aqui, Rafael Pimentel, o seu professor de gestão de negócios. Estamos caminhando para a aula de número 3. Essa é a nossa terceira aula, onde nós vamos abordar tópicos avançados sobre planejamento estratégico. Na última aula, nós falamos bastante sobre algumas ferramentas como a análise de SWOT, que serve para que você possa fazer uma análise ambiental, interna e externa sobre a sua empresa, né? Análise de SWOT é aquela ferramentinha, como vocês estão vendo aqui do lado, que divide de maneira visual e lógica a análise em 4 quadrantes, aonde dentro do ambiente interno eu vou analisar as minhas forças e fraquezas, ou seja, eu vou identificar o que a minha empresa faz muito bem e o que a minha empresa não faz tão bem assim e precisa ser melhorado ou pelo menos avaliado. De outro lado, nós temos na análise do ambiente externo as oportunidades e ameaças que surgem fora do controle da nossa empresa. Então, a análise de SWOT ela tem esse caráter de analisar o ambiente em que a empresa está inserida e compreender quais são as oportunidades que você, enquanto empresa, pode usufruir para a alavancagem, para o desenvolvimento, para o crescimento da sua empresa e também para identificar quais são as ameaças, né? O que coloca em risco a sua empresa, o que coloca em risco a sua operação. E aí, nesse sentido, aquilo que põe em risco a sua empresa ou a sua operação podem ser as suas fraquezas, aquilo que você não faz tão bem e que talvez o seu concorrente faça melhor e vai acarretar na perda de clientes e em reclamações dos seus clientes. E também as ameaças, que são aqueles fatores que você de fato não controla. Como, por exemplo, as intempéries do tempo, a sazonalidade, o comportamento do consumidor, o surgimento de novos concorrentes. Nada disso a gente controla, não é verdade? Nós analisamos também na aula passada, galera, os 3 pilares fundamentais que estruturam o planejamento estratégico, que são eles: missão, visão e valores. Muito na perspectiva de que a missão é a razão da existência da sua empresa. Já falei para vocês em várias aulas que nenhuma empresa existe para viver em função do lucro. Dar lucro não é o objetivo de uma empresa. O lucro está para uma empresa assim como o ar, o oxigênio está para nós, seres humanos. Sem ar a gente não vive. Sem lucro, uma empresa não vive. Mas você não vive para respirar. É o contrário. Você respira para viver. O lucro acontece da mesma forma. A sua empresa não existe para o lucro. É o lucro que deve existir para a sua empresa. E a missão, ela vem justamente para entrar nesse intervalo e deixar claro por que a empresa existe dentro da sociedade. Empresas que têm uma missão sólida, elas tendem a se comunicar melhor, elas tendem a atrair mais clientes, a atrair mais talentos, a atrair mais parceiros para a sua relação, para o seu dia a dia, para o seu ambiente organizacional. Ou seja, uma missão forte é um fator competitivo, vai aumentar os potenciais da sua empresa. Já a visão, ela deve trazer uma visão de futuro, como o próprio nome diz, é a visão. Então a gente falou bastante sobre isso também, sobre como você espera que a sua empresa seja reconhecida. E com relação aos valores, são aqueles princípios que as empresas não abrem mão. São os princípios que você não abre mão. Por que os valores são tão relevantes, galera? Porque é através deles que colaboradores podem dar match com as empresas. Você vai atrair e reter talentos se você tiver a prática concisa dos valores que você determina. Se você de fato estiver, enquanto empresa, buscando o atingimento da missão através da visão declarada. Então, esses são 3 pilares fundamentais para que a gente possa, de fato,
ter uma empresa no caminho certo. Se ela vai ter sucesso ou não, existem vários outros fatores que vão determinar isso, mas com certeza, sem uma missão, visão e valores e sem uma análise de SWOT estruturada, a sua empresa vai fracassar. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o planejamento estratégico, passando pelos 3 níveis de planejamento que uma empresa precisa ter, entrando no modelo das forças de Michael Porter, passando também pelas estratégias tradicionais de competição e vamos fechar com mais uma ferramenta que eu quero te apresentar, chamada Objetivo SMART. Então, sem mais delongas, bora para dentro do nosso assunto. Olhando aqui, galera, vocês podem visualizar os 3 níveis de planejamento, ou seja, os 3 níveis de decisões que uma empresa possui, tá? O planejamento estratégico ele é dividido nessas 3 esferas, como na pirâmide que você está vendo, onde a ponta da pirâmide representa o estratégico. Esse é um nível global de impacto sobre toda a empresa quando você toma decisões. Então, as decisões que são tomadas nesse nível, elas vão impactar a empresa inteira. Já no campo do meio, ali no miolo da pirâmide, nós temos o nível tático. Esse nível é o nível mais regional, ou seja, todas as decisões tomadas a nível tático, elas vão impactar as áreas da empresa individualmente. Se eu tomo uma decisão tática sobre o meu financeiro, isso vai atingir diretamente o meu financeiro. Não quer dizer que eu vá ter um impacto sobre a empresa toda. Eu posso ter, mas não é uma regra. Diferente do nível estratégico, que quando eu tomo uma decisão, a empresa inteira será impactada. E na base nós temos o operacional, que é o nível local, onde as decisões que eu tomar, elas irão interferir agora não em uma área, mas somente nos setores que ela está envolvida. O nível operacional, ele sofre um impacto, ele promove um impacto direto sobre as equipes de trabalho. Para que a gente possa aprofundar um pouco mais, é importante que nós analisemos um a um cada etapa do planejamento estratégico, cada nível do planejamento estratégico. E o primeiro que nós vamos analisar é o nível de fato estratégico. Nesse nível, as decisões elas são tomadas por diretores e pela superintendência, pelos presidentes da empresa. Eu falo pelos presidentes, galera, porque é muito comum em grandes companhias você ter superintendentes ou presidentes de áreas distintas. Quando você tem empresas de nível mundial, empresas que são em vários países, por exemplo, você tem um presidente para cada país, isso é muito comum, tá? E aí as decisões que esses profissionais tomam são as decisões que impactam sobre a empresa toda, porque são decisões que envolvem grandes riscos. Uma decisão tomada de maneira equivocada pelo presidente ou por um grande diretor de uma empresa, ela vai impactar de maneira que pode causar grandes prejuízos para a empresa. Então, imaginem vocês que quando um diretor ou um superintendente toma uma decisão, imediatamente todos os gerentes de nível tático sofrem o efeito disso e, consequentemente, todos os profissionais que estão lá na ponta também da operação sofrem com os efeitos disso, tá? Nesse nível, as decisões, elas são menos flexíveis e elas trazem sempre uma visão de longo prazo. Por quê? Eu não posso colocar decisões globais sendo tomadas a todo instante dentro de uma empresa. O nível estratégico é o nível que vai definir o rumo que a empresa vai tomar. Então, eu não posso mudar a cada instante o rumo que a minha empresa vai tomar. Por isso que é importante que a gente tenha uma visão mais ampla e tenha a consciência dos grandes riscos que essa empresa irá sofrer, irá passar diante de cada decisão de nível estratégico. E aqui nós temos decisões que elas precisam ter muito cuidado. Então, geralmente, esses profissionais que ocupam esses espaços são profissionais de excelência, são profissionais com
uma vasta experiência com um nível de maturidade muito grande, um nível de controle emocional muito grande, profissionais que estão muito relacionados aí ao conceitual da empresa, são pessoas muito boas de relacionamento interpessoal, que conseguem com muita tranquilidade discorrer sobre ideias e sobre conceitos complexos, né? Nós não estamos falando que as pessoas chegam no nível estratégico porque elas eram muito boas na operação. Não, você ser muito bom na operação não é suficiente para você chegar num nível estratégico. Esse é inclusive um grande erro cometido por muitas lideranças, mas é assunto para a gente falar lá na frente na nossa aula de liderança, ok? Vamos seguir então para o próximo nível, que é o nível tático. O nível tático, ele envolve decisões que são tomadas por gerentes e coordenadores. Essas decisões, elas são de médio prazo e elas geram um impacto mais isolado a cada área. Então imaginem vocês que a decisão que um presidente toma no nível estratégico é para a empresa toda, mas a decisão que um gerente financeiro toma ou que o gerente de marketing toma é uma decisão somente sobre o marketing, somente sobre o financeiro, somente sobre a logística. Então o impacto é menor. E por ter um impacto menor, logo os riscos tendem a ser menor também do que aqueles incorridos no nível estratégico. E aí por isso aqui, nesse nível, permite-se ter um pouquinho mais de flexibilidade, pois estamos falando de médio prazo, de riscos menores, então nós podemos ser um pouco mais flexíveis. Mas atenção, ser um pouco mais flexível não quer dizer que você tenha abertura para ficar tomando decisões o tempo todo, ok? Para ficar mudando a rota o tempo todo, porque aqui, nesse nível, os gerentes atuam orientados pela estratégia. Então, uma estratégia já foi definida no nível anterior e aqui os gerentes desenvolvem seus planos para poder entregar as suas metas que estão atreladas às estratégias que são orientadas pelo objetivo, ok? O próximo nível que a gente chega é o nível operacional. O nível operacional, ele tem decisões tomadas pelos supervisores de departamento. Então, aqui eu já tenho um gerente setorial que está blindando esse supervisor. Logo, esse supervisor ele tem decisões para tomar de menor prazo, de prazo mais curto, mas o nível de autonomia dele também é menor, porque ele já está sendo influenciado por uma cascata que veio do nível estratégico, passando pelo tático e sendo traduzido agora para a operação. E aí, nesse sentido, essas decisões de curto prazo, elas influenciam somente para as equipes que aquele supervisor está operando. Ou seja, os riscos são muito mais baixos em função disso. Um erro que um supervisor comete, é claro que ele pode trazer prejuízos para uma empresa, sempre traz. Mas estamos falando de efeitos colaterais muito menores. Pensando um pouco na estrutura de elaboração do planejamento estratégico, é importante você compreender que o planejamento ele é feito de cima para baixo. Então eu começo do nível estratégico, desço para o tático e chego no operacional. Isso ocorre porque quando eu tenho uma definição de missão, visão, valores e objetivos da minha empresa, isso vem diretamente da estratégia. Então essas são as entregas macro que o nível estratégico da empresa necessita ter. Na sequência, a gente tem um plano tático. E aí no plano tático a gente está falando das metas de cada uma das áreas, né? Então, a empresa geralmente tem um grande objetivo olhando para o longo prazo. Esse grande objetivo, ele se traduz em metas de médio prazo que, quando atingidas, elas entregam o grande objetivo. E aí, para isso, você precisa ter planos de ação dos departamentos. Então, cada departamento vai desenvolver seu próprio plano de ação, seus próprios projetos para conseguir entregar o resultado esperado na meta. E aí, por fim, a gente chega no plano operacional, que é onde nós temos o desenho dos processos e os protocolos operacionais para que as pessoas saibam como elas devem trabalhar.
Ali também é onde nós temos os checklists, né, da operação, que é para garantir que os processos e protocolos estão sendo respeitados, pois é onde nós fazemos a alocação direta dos recursos, né? E aqui nós temos micro resultados que, quando somados, eles vão atingir o nível do plano de ação tático, que vai entregar as metas, que por sua vez chega no nível estratégico. Como eu costumo brincar com vocês, aqui, turma, é a tradução da frase que eu digo, né? Que para comer um elefante, você precisa cortá-lo em pequenas fatias e comer uma de cada vez. Tá, eu sei que essa não é uma boa analogia, que não é uma boa piada, mas é só para deixar claro para vocês que quando você tem um grande objetivo ou um grande problema, você deve fatiar esse grande problema, esse grande objetivo em objetivos menores, em metas menores, em pequenas entregas, porque fatiando em pequenas entregas, você vai tendo clareza sobre o seu desempenho ao longo do percurso. É muito ruim você ter um grande objetivo e você definir esse objetivo e não definir parâmetros para verificar se você está no caminho correto. Porque se você não tiver verificação sobre a rota que você está seguindo, quando chegar ao final do percurso, pode ser tarde demais para você corrigir a rota. Pode ser que a sua empresa já não tenha mais para onde correr, porque afinal de contas você não fez as verificações necessárias no percurso que garantiriam a sua visão sobre estar no percurso correto ou ter que fazer as correções de rotas. As correções de rotas são algo muito comum nas empresas. Eu costumo brincar também comparando a rota de uma empresa com a rota aérea de um avião. Se você notar, não existem vias aéreas explícitas no céu. Os aviões, eles são orientados pelos radares e por GPS e pela torre de comando, e isso faz com que os aviões nem sempre permaneçam exatamente na rota. Então, boa parte do tempo, esse avião tende a oscilar um pouco para um lado ou para o outro lado, mas essa rota é sempre corrigida. A torre de comando, o comandante que está dentro do avião, o piloto, ele sempre traz o avião de volta para a rota para que ele possa chegar no aeroporto seguro. Nós devemos fazer o mesmo. O planejamento estratégico, ele tem essa mesma necessidade de garantir que, apesar de sairmos da rota em alguns momentos, a gente sempre volte para ela. E a rota é definida pelo planejamento estratégico. E aí, nada melhor do que você fatiar esses objetivos em objetivos menores, para que você tenha um gasto de energia menor e perceba mais rápido quando você está fora da rota. Na nossa tela está aparecendo para você, nesse momento, a senha da presença da aula de hoje. Então, não deixe de anotar essa senha para depois você correr lá no nosso link e registrar a sua presença, ok? Também está aparecendo para nós o ciclo do planejamento estratégico. Turma, esse ciclo ele começa com a condução ali, com a definição de fato do nosso planejamento estratégico. Depois ele avança para uma análise e controle de resultados. O que acontece nessa etapa? Você precisa ter clareza sobre como você vai analisar e controlar os resultados ao longo do percurso. Eu estava falando para vocês agora sobre rotas, né? Essas rotas, elas são materializadas através de planejamento, análise e controle. Então eu planejo, analiso e controlo o resultado, ok? Depois, esse ciclo se desdobra nos planejamentos táticos, onde cada área recebe a sua meta individual, recebe o seu conjunto de estratégias e os prazos para cumprimento. E é nesse estágio que entra o gerente trabalhando junto com os supervisores da operação e as equipes para poder definir ali os planos de ação para o atingimento da meta. O gerente tático, ele tem como missão fazer a tradução entre aquilo que foi definido na estratégia para o desdobramento e execução na operação. Aí, novamente, nós temos uma etapa de análise e controle de resultados. Por quê? Essas metas, quando traduzidas para a operação, elas vão se desdobrar em métricas que vão delimitar os pontos dos planejamentos operacionais das unidades.
Porque aí o próximo passo depois do planejamento operacional das unidades é de novo você ter ferramentas de análise e controle de resultados, para somente depois você conseguir fazer a consolidação e a interligação dos resultados. Ou seja, a cada etapa eu analiso e controlo os resultados. Isso faz com que eu consiga me manter sempre na rota correta. Depois eu faço o caminho inverso. Eu pego os meus resultados da minha área junto com os resultados dos outros setores para poder ter uma análise macro e entender se eu cheguei no objetivo do meu planejamento estratégico ou se eu estou encaminhado para o objetivo do meu planejamento estratégico. Se eu perceber que sim, é hora de pisar no acelerador e escalar. Se eu perceber que não, é hora de tirar o pé do acelerador e corrigir a rota até que eu tenha a clareza de que sim, estamos no caminho certo, podemos avançar. Falando em avançar, agora nós vamos para o nosso segundo bloco da aula, que é destinado para o estudo propriamente das estratégias. É isso aí, turma. Para que a gente possa falar sobre estratégia, primeiro vamos compreender o conceito de estratégia. Estratégia é o conjunto de decisões que determinam os objetivos de longo prazo de uma organização, os cursos de ação a serem seguidos e a alocação dos recursos necessários para alcançar esses objetivos. Então notem que a gente está falando de um objetivo de longo prazo, eu estou falando dos cursos, aqui são os planos de ação do nível tático, e eu estou falando da alocação dos recursos lá na operação. Perceberam como tudo está conectado? Como tudo está encadeado nas etapas do nosso planejamento estratégico? Isso é importante para que você não fique achando que a estratégia é algo que só acontece no nível estratégico. Não, a estratégia ela deve passar pela empresa toda, em todos os níveis. Só que para cada nível, né, estratégico, tático e operacional, eu devo ter estratégias diferentes. Eu devo ter caminhos, escolhas em menor escala. Imaginem vocês como uma árvore, né? Eu tenho aquele tronco central que conecta todo mundo, mas os meus galhos são mais fininhos. Esses galhos fininhos que me levam até o tronco central é o que nós chamamos de estratégia. Em resumo, estratégia é o como a gente vai fazer as coisas para atingir aquilo que a gente quer atingir. Ou seja, como eu vou fazer o que eu preciso fazer para atingir o que eu preciso atingir, para poder atingir os meus objetivos. Você, por um acaso, consegue fazer desenhos estratégicos quando você tem um objetivo diante de você? É muito importante que você pense nisso. Sempre que você tiver um objetivo, comece a pensar em quais estratégias você vai adotar para poder atingir aquele objetivo. Mas dando seguimento aqui, galera, agora é hora de a gente conhecer as 5 forças de Michael Porter, as 5 forças competitivas de Michael Porter. Turma, Michael Porter é um dos grandes teóricos e estudiosos da administração e da estratégia. Desde os anos 70 que ele vem publicando obras importantíssimas nessa área. Ele é um dos grandes professores de Harvard Business School, né? E ele fez o desenho dessas 5 forças competitivas utilizadas pela indústria de maneira geral. Então, como vocês podem ver aqui na tela, as 5 forças competitivas de Porter, como são conhecidas, elas são a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes e a ameaça de produtos ou serviços substitutos, tá? A gente vai passar por cada uma delas agora a fim de compreender com um pouquinho mais de profundidade. E na sequência, a gente vai fazer um estudo de caso bem legal para que você entenda na prática do que se tratam as 5 forças de Michael Porter. A primeira força de Michael Porter trata da rivalidade entre concorrentes dentro de um mesmo mercado.
E Porter defende que quanto maior a disputa por clientes, menor deve ser a lucratividade. O que o Porter diz aqui, galera, é que quanto mais complexo for um mercado, menor vai ser a concorrência desse mercado. E o contrário também é verdade. Quanto menor for a complexidade desse mercado, maior deve ser a concorrência. Na prática, eu estou dizendo o seguinte: imagine você uma fábrica de microchips para computadores. Para fabricar microchips de computadores, o nível de complexidade é muito alto. Você precisa de tecnologia, você precisa de autoconhecimento, você precisa de muito investimento em pesquisa para chegar em resultados efetivos. Logo, você não terá muitas empresas concorrendo nesse mercado e a concorrência vai ser menor. Agora imagine para você vender ovos de galinha. O produtor de ovo de galinha, ele tem uma complexidade muito menor. Ele precisa ter conhecimento? Sim. Ele precisa investir em pesquisa? Sim. Ele precisa ter tecnologia? Sim. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que ele precisa ter tudo isso em uma escala, em um contexto menor do que o produtor de chips de computadores. E é aqui que a gente começa a compreender o sentido de valor agregado. Quanto maior for a complexidade para fazer algo, maior será o seu valor agregado. E isso te dá margem para poder cobrar mais caro. Afinal de contas, o que custa mais barato? Um ovo de galinha ou um microchip para computador? Essa é uma resposta meio óbvia, né? Mas é só para te fazer pensar a respeito disso. A segunda força de Michael Porter é aquela que diz sobre a ameaça de novos entrantes. É muito comum que mercados em crescimento, mercados de inovação, onde tudo está acontecendo muito rápido, tenha empresas novas surgindo cada vez mais rápido para competir nesse mercado. E essas empresas novas, elas podem trazer uma inovação sobre aquelas que já estão instaladas, ou elas podem trazer preços mais agressivos. E isso é de fato uma ameaça. Existe um processo onde quem chega primeiro, né, quem desenvolve primeiro uma tecnologia, leva mais tempo investindo. Depois que essa tecnologia é desenvolvida, ela passa a ser difundida e ela, em certa medida, tende a fugir do controle da empresa que a desenvolveu. Ainda que esteja protegido por patentes, é muito comum a gente perceber um caso de engenharia reversa, que é quando a empresa concorrente compra o produto da empresa que desenvolveu a tecnologia e desmonta todo esse produto para entender como ele foi montado e assim desenvolver as suas próprias tecnologias. Esse processo tende a ser mais rápido, tende a ser mais barato. E se você notar, é por isso que aparelhos de alto valor agregado, como computadores, carros, aparelhos celulares, quando eles são lançados, eles têm seus preços mais elevados do que a prática comum de mercado. Isso se dá para que essas empresas possam recuperar logo, ou pelo menos mais rápido, um investimento feito em pesquisa para chegar naquele produto. Porque elas sabem que muito em breve terão novos concorrentes brigando por fatia de mercado. A terceira força, galera, trata do poder de barganha dos fornecedores. Fornecedores fortes, eles podem aumentar os preços ou reduzir a qualidade. É muito comum isso acontecer. E o que faz de um fornecedor forte? O peso da sua marca, a exclusividade ou a escassez do produto em que ele fornece, as condições que ele impõe sobre seus clientes para poder negociar, os prazos de pagamento, a agilidade na entrega, a conveniência, os termos contratuais que esse fornecedor pode impor sobre seus clientes irão traduzir a força que ele executa sobre os clientes. Imaginem vocês uma grande fabricante da indústria que vai fornecer para um pequeno distribuidor. Essa grande fabricante, ela notadamente terá muito mais força do que o pequeno distribuidor. Logo, ela consegue ditar boa parte das regras do contrato que eles fecharão de fornecimento. Então, quando a gente fala de poder de barganha dos fornecedores, é nesse sentido. Os fornecedores em alguns mercados podem ter mais forças do que os clientes. Já a força número 4, ela inverte essa relação. Aqui, o poder de barganha é dos clientes.
Os clientes bem informados, eles podem exigir mais qualidade por menos. Quando a gente fala na competição da indústria, você pode ter agora um grande distribuidor forçando uma pequena indústria a atender às suas demandas. Eu posso ter um grande distribuidor, como por exemplo as redes atacadistas que nós temos no Brasil, pressionando pequenos fornecedores de biscoito a fornecerem produtos em uma quantidade maior, a um preço menor, com prazo de pagamento mais longo, com uma conveniência maior na entrega. Ou seja, nesse caso, o cliente aqui representado pelo grande atacadista, ele exerce uma força maior do que aquele pequeno fornecedor representado pela pequena indústria de biscoitos. Interessante essa relação, né, entre fornecedor e cliente. O jogo vira a depender do mercado e a depender do tamanho da força que cada um pode ter nessa negociação. E não menos importante do que as outras forças já apresentadas, nós temos a quinta força, que é a ameaça de produtos ou serviços substitutos. Aqui tem uma pegadinha muito importante que a gente deve ficar atento. Os produtos substitutos são aqueles que não entregam o que você entrega. Eles entregam outra coisa, mas essa outra coisa pode roubar os seus clientes. Na prática, do que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, do restaurante tradicional, que sempre serviu ali suas refeições, que agora se vê perdendo clientes porque surgiu no bairro uma lanchonete que está super hypada, que está super na modinha, e as pessoas agora elas estão deixando de se alimentar com uma refeição completa para comer um lanche, para comer algo mais rápido, menos saudável, em menos tempo, porém mais barato. Nesse caso aqui, uma lanchonete não é concorrente direta de um restaurante tradicional, porém ela é uma alternativa, é um substituto. E aí isso faz com que o restaurante tradicional possa perder parte dos seus clientes para essa lanchonete. Já tinha pensado nisso? Turma, eu fui colocar uma blusa ali antes da gente continuar para o nosso bloco 2, porque deu uma esfriada aqui. Vocês devem ter acompanhado a mudança de temperatura aí ao longo dessa semana. No nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre a Netflix, sobre o... Vamos estudar a Netflix pela ótica das 5 forças de Michael Porter. Olha que legal. Então, bora para dentro da tela, porque não temos tempo a perder, não é verdade? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa compreender aqui é que a história da Netflix ela começa em 1997, quando seus fundadores, né, eles criam a empresa nos Estados Unidos com o serviço de aluguel de DVDs pelo correio. E aí, àquela altura, as pessoas estranhavam muito, e você pode estar se perguntando por que alguém alugaria um DVD que chegasse em sua casa pelo correio. Ora, o que a Netflix estava entregando naquele momento era, na verdade, uma espécie de conveniência. A Netflix estava entregando conveniência aos seus clientes, porque agora o cliente não precisava ir até até a locadora para escolher seus vídeos, né? O vídeo chegava até ela. Mas isso acaba que era inovador para a época, sim. Mas havia muito a se crescer. E em 2007, quando ocorre a grande disseminação da internet de alta velocidade, da internet de banda larga, ocorre a grande virada da Netflix em 2007, né? Foi quando a empresa passou a oferecer o serviço de streaming de filme. E aí tudo muda, né? Tudo muda, porque ela revoluciona o mercado do entretenimento. Então, as coisas mudam a partir do mercado. A Netflix consegue trabalhar um processo de reeducação do seu cliente, que agora não sai mais de casa para poder alugar um vídeo, e os vídeos estão todos à sua disposição. Então, aquilo que antes você pagava por vídeo para poder ter acesso, né? Você ia até a locadora, era muito comum, você alugava um DVD e pegava um vídeo e levava para sua casa para assistir ao final de semana. Agora não.
Agora você paga por uma assinatura fixa e acessa tudo ao mesmo tempo. E você escolhe democraticamente. Eu sei que para vocês que nasceram depois dos anos 2000, já nasceram conectados, pode parecer algo comum, né? Você pagar pela assinatura de algo e ter acesso 24 horas por dia. Mas para nós que nascemos no século passado, não, isso não é comum. A gente tinha um outro costume, que era pagar somente por aquilo que nós de fato íamos consumir. E a Netflix foi muito esperta nesse sentido para poder ter sucesso aí na sua jornada. E fazendo agora uma análise estratégica a partir das forças de Michael Porter, vamos entender como que ocorre a rivalidade entre os concorrentes nesse mercado que a Netflix atua. Vocês devem ter notado que existem vários players de streaming, né? A Netflix, ela desponta como sendo maior, como sendo o primeiro, mas a concorrência hoje é muito acirrada entre empresas como HBO Max, como a Prime Video, Disney Plus e tantas outras aí que vocês conhecem, que eu não vou entrar aqui muito no detalhe. Mas o ponto alto de importância aqui é você compreender quem é que de fato concorre com a Netflix dentro de um mesmo mercado. A gente está falando da rivalidade entre concorrentes, ou seja, players que estão no mesmo segmento oferecendo o mesmo serviço. Por isso que nós entendemos estes como concorrentes, são concorrentes diretos, brigando pelo mesmo produto. Aqui no caso da Netflix, Disney Plus, Prime Video, HBO Max e esses outros streamings de filmes e séries que vocês conhecem. Já olhando para a segunda força de Porter, que é a ameaça de novos entrantes, a Netflix tem aí os streamings nacionais, né? Onde a gente tem como destaque o Globoplay. Porque trata-se da maior emissora de televisão aberta do país, está entre as maiores emissoras de televisão do mundo, que entra para o mercado do streaming com muita força, trazendo também séries originais, trazendo também filmes originais e ainda com uma vantagem de já conhecer muito bem a cultura do brasileiro e estar atuando diretamente a partir dessa cultura, ou seja, utilizando a linguagem que o brasileiro já está acostumado a lidar. Isso faz com que a concorrência fique muito mais acirrada para a Netflix, que tem que concorrer com streamings internacionais que trazem grandes sucessos do cinema e produções exclusivas, e ao mesmo tempo concorrendo com o streaming nacional que traz grandes sucessos locais, produções locais, cunhadas de muita cultura local, e traz consigo toda a força de uma marca que faz parte da história recente do país. Quando a gente fala de poder de barganha dos fornecedores, no caso da Netflix, quais são os fornecedores que exercem pressão sobre ela? Fornecedores como a O2 Filmes são os estúdios e produtoras que detêm o controle criativo. Ainda que a Netflix diga que quer produzir séries originais, filmes originais, ela depende de produtores, ela depende de outros profissionais que têm uma especialidade que a Netflix não tem. Afinal de contas, a especialidade da Netflix é a plataforma, é o streaming. A Netflix por si só não produz, né? Quem produz de fato são os produtores contratados para a Netflix para poder criar algo exclusivo para a Netflix. Por isso que a Netflix chama de conteúdo original, porque foi um conteúdo criado somente para a Netflix que não pode ser compartilhado em outras plataformas por questões contratuais. Mas todo o poder criativo vem desses produtores. São eles que dominam a arte, são eles que estão mais atentos a como fazer aquilo que a Netflix deseja. E aí, por isso, quando você analisa uma cláusula contratual, você descobre que esses produtores, devido a essa força, eles exercem pressão na negociação com a Netflix. Na quarta força, quando a gente fala do poder de barganha do cliente, a Netflix e todos os outros streaming têm um serviço que ele é muito fácil de ser cancelado. Então é muito comum que o cliente, às vezes por uma pequena quantia de 5, 3, 10 reais, ele cancele a sua assinatura. Então esse cliente ele obriga a Netflix e os concorrentes a manterem preços baixos, e é por isso que a Netflix por vezes se reinventa na precificação e diminui o preço
daquilo que está oferecendo ou coloca uma condição para oferecer a preço baixo, como por exemplo a assinatura com anúncio, porque dessa forma a Netflix deixa de cobrar do cliente que está assistindo, mas vende a atenção desse cliente para anunciantes. Isso faz com que a Netflix continue crescendo os seus lucros sem abrir mão do seu cliente, mas em contrapartida o cliente que deseja ter uma assinatura a preço mais popular, a preço mais baixo, esse cliente tem que assistir alguns anúncios. E isso acontece também nos concorrentes. Então, dessa forma a Netflix se mantém competitiva. Mas lembrando que, nesse caso aqui, o poder de barganha que o cliente tem é a própria assinatura. Então, o cliente muda de ideia e vai embora, se ele não estiver satisfeito, né? E assim nós chegamos na última força, que trata justamente da ameaça por produtos ou serviços substitutos. Você deve estar se perguntando, né? Quem é que pode substituir a Netflix, né? E você pensa, a TV aberta. Não, a TV aberta está caindo cada vez mais em desuso. Na realidade, hoje, o grande concorrente da Netflix, quando a gente fala de produto substituto, são outras plataformas, como o YouTube, como o TikTok, como o Instagram, como os videogames, né? As pessoas, elas podem escolher entre assistir a um filme ou jogar um game, assistir um filme ou ler um livro, assistir um filme ou acessar a rede social, assistir um filme ou ficar vendo uma dancinha no TikTok, assistir um filme ou assistir um vídeo, um vlog no YouTube. Então, nesse sentido que essas outras plataformas, elas acabam se tornando concorrentes da Netflix através da substituição dos serviços, né? Fosse no mesmo nível de acesso ao cinema, ao teatro, se esses tipos de entretenimento no Brasil tivessem um preço tão competitivo quanto o serviço da Netflix, poderíamos dizer que estes também seriam produtos substitutos, mas por uma questão de precificação não cabe aqui, porque as pessoas não substituem geralmente. O amante do cinema, ele continua indo ao cinema e tem a Netflix, ele não deixa de usar a Netflix. Então, por isso que eu trouxe aqui esses exemplos para vocês. E agora, antes da gente ir para o próximo bloco, eu te pergunto, evidentemente, já registrou a sua chamada? Então, corre, anota a senha que está aparecendo aí e registre a sua chamada para você não perder a presença, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre as estratégias tradicionais de competição. Antes, porém, galera, vamos fazer o resgate aqui do conceito de estratégia, né? Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um conjunto de diferentes atividades. Quem disse isso foi Michael Porter, lá em 1996, no seu artigo clássico chamado What is Strategy? Ou o que é estratégia, né? Isso foi publicado pela Harvard Business Review, uma revista renomada da Universidade de Harvard. Michael Porter, galera, ele é tão importante para a estratégia que ele desenvolveu grandes seguidores, grandes acadêmicos, estudiosos que seguiram seus passos e complementaram seu pensamento, complementaram seu estudo. E um deles se chama Michael Treacy, e é sobre esse autor que a gente vai abordar aqui as estratégias tradicionais, porque ele traz um olhar muito importante e atual, né? Então, como que isso se dá? O Treacy desenvolve 5 estratégias bem relevantes do ponto de vista da competição entre as empresas. As 5 estratégias são: 1. Excelência operacional. 2. Liderança em produto. 3. Intimidade com o cliente, proximidade do cliente. 4. É a liderança em custo. E a última, e não menos importante, 4 é a liderança em nicho. E a última, não menos importante, é a liderança em custo. Mas vamos agora passar por cada uma delas para que vocês possam entender em detalhes e também em exemplos, né? A primeira estratégia é a de excelência operacional. Essa estratégia, ela foca no oferecimento de produtos ou serviços com alta eficiência, baixo custo e muita confiabilidade.
As empresas que buscam operar com máxima produtividade, reduzindo falhas, atrasos e desperdícios, né? Para isso existem alguns fatores-chave, como, por exemplo, o preço competitivo, os processos padronizados e o mais automatizado possível, a logística eficiente, o atendimento rápido, porém com pouca personalização. Aqui, quem que é o público-alvo que busca essa estratégia, que busca por essa entrega, galera? São consumidores que valorizam custo-benefício e conveniência. Ou seja, é aquela galera que não tem tempo para perder, mas também não quer gastar muito dinheiro. As pessoas mais práticas, mais ágeis, que querem algo de alta qualidade a um preço justo, a um preço mais honesto, abrindo mão de itens como exclusividade, por exemplo, como atendimento personalizado. Então, para que seja possível aí essa excelência operacional. Eu gosto sempre de dar o exemplo clássico de excelência operacional da Amazon, né? O seu foco em logística de ponta, automação dos armazéns, a Amazon utiliza robôs de entrega rápida via Amazon Prime, né, nos Estados Unidos, que revolucionou, de fato, o comércio eletrônico. Quando você olha para dentro do estoque da Amazon, é tudo muito automatizado, tudo muito rápido, tudo muito acertado, né? E aí, por isso a empresa ela investe pesado em tecnologia, que é para poder otimizar essa cadeia de suprimentos e reduzir o tempo entre o clique do cliente e a entrega. E como resultado, ela tem milhões de clientes satisfeitos e fidelizados pelo serviço rápido e eficiente, mesmo que com margens bastante apertadas, isso é verdade, mas é um clássico caso de excelência operacional, sem sombra de dúvidas. A segunda estratégia é a de liderança em produto, que trata de empresas que adotam estratégia para buscar a referência em inovação, lançando produtos únicos e com alto desempenho e design diferenciado. Os pontos-chave de quem opta por essa estratégia é, primeiro, investimento constante em pesquisa e desenvolvimento. Essas empresas precisam o tempo todo ficar de olho a tudo que for novidade, aos pontos de inovação, né? Elas precisam ter curtos ciclos de inovação, porque hoje existe uma dinâmica muito grande e uma rapidez muito grande de renovação tecnológica no mundo. Então, essas empresas precisam inovar muito, inovar rápido, inovar certo e precisam principalmente produzir, fabricar produtos com identidade forte e um grande diferencial competitivo. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas quem é o público-alvo das empresas que utilizam dessa estratégia? O público-alvo são clientes que valorizam tecnologia, inovação, exclusividade, que buscam por um design único. Você deve ter reparado que ao longo da nossa aula eu estou sempre enfatizando quem é o público-alvo. Por quê? Porque é o público-alvo que determina a sua estratégia e não o contrário. Não é você que determina a estratégia para atender o seu público-alvo. Não, primeiro você escolhe o público-alvo e a partir do estudo do seu público-alvo a estratégia surge, ela emerge ali, ela se mostra, ela se coloca na sua frente para que você possa aplicá-la e acertar o atendimento ao seu público. E aí, no sentido da liderança em produto, a Apple é sinônimo de liderança. Desde quando a Apple lançou o iPod, o iPhone, e até mesmo o MacBook, né, que é o notebook da Apple, a marca se destaca por criar tendências em design, interface e funcionalidade, né? O seu foco em qualidade e inovação permitiu que ela cobrasse preços premium, preços mais altos e mantivesse uma legião de verdadeiros fãs. A Apple lança menos modelos que os concorrentes, mas com impacto muito alto, impacto muito grande. Isso é fruto de uma estratégia focada na diferenciação e inovação. A terceira estratégia que nós vamos estudar é a estratégia de intimidade com o cliente. Hoje a gente pode entender como sendo uma estratégia de proximidade com o cliente, numa tradução mais honesta, né? Essa estratégia, ela cria relacionamentos profundos com os clientes, oferecendo algumas soluções personalizadas e um atendimento muito próximo, sempre pensando na experiência do cliente, né? Como fator-chave para você poder executar essa estratégia, a gente pensa no atendimento individualizado,
nas soluções sob medida, né? No pós-venda, que deve ser muito eficaz e humano, e em uma forma de você fidelizar e adquirir a recorrência do seu cliente. Quem é, professor? Quem é o público-alvo? Aqui, no caso dessa estratégia, são clientes que valorizam a atenção, a empatia, a exclusividade. E nesse sentido, turma, a Natura, ela se posiciona como uma empresa próxima dos seus clientes. Ela utiliza consultoras que conhecem bem o perfil dos consumidores. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar das consultoras da Natura, que elas visitam as casas das clientes, dos clientes com a revistinha para que os clientes possam escolher o produto que elas pretendem adquirir. E essas consultoras, elas têm um relacionamento muito forte com essa clientela, né? Se você nunca viu isso acontecer, eu peço que você pergunte para alguém mais velho que mora com você, né? Que ele vai te dizer muito bem como é que a Natura faz para se aproximar, né? É muito comum você ter consultoras que conhecem todas as suas clientes por nome, sabe onde mora, sabe do que gosta, conhece suas famílias. Isso facilita para que ela possa fazer o atendimento com a exclusividade que a Natura pretende, né? E desse modo, por conhecer bem os clientes, a Natura promove campanhas com as mensagens alinhadas às causas sociais e ambientais desses clientes. E assim ela vai adaptando a sua comunicação para diversos públicos, né? O aplicativo da marca, por exemplo, permite a personalização dos seus pedidos, o acompanhamento do histórico do cliente, reforçando uma experiência única. E o resultado disso é uma base fiel e apaixonada pela marca. Isso é muito relevante quando a gente fala do universo de cosmético no Brasil. Caminhando agora para a quarta estratégia, estamos falando da liderança por nicho. As empresas que escolhem essa estratégia, elas atuam em um segmento muito específico do mercado, geralmente com autoconhecimento da necessidade do público-alvo. Então aqui os fatores-chave são, primeiro, a especialização extrema. Essa empresa precisa ter muito conhecimento sobre o público-alvo, ela precisa ter muito conhecimento sobre qual problema ela soluciona, ela precisa saber muito sobre a tecnologia que ela vai utilizar dentro do mercado de atuação. É muito importante também uma comunicação direcionada, uma comunicação que seja clara, eficiente e objetiva. E ter produtos ajustados a esse perfil específico, porque geralmente o atendimento de nicho ele é menor do que o atendimento de grandes massas. Você tem um nível de clientes mais específico, que por sua vez esses clientes eles esperam uma forte identidade de marca. Por quê? Esse é o consumidor que tem interesse em necessidades específicas, que não são atendidas pelos grandes players. Então, imagine você quais marcas a gente pode entender como sendo aquelas que vão atender um público muito específico. A Harley Davidson, por exemplo, ela foca num nicho bem definido, que são motociclistas que valorizam o estilo de vida, liberdade e tradição. Você deve estar se perguntando, poxa, mas a Harley Davidson é uma fabricante de motos. É uma fabricante de motos, mas não é uma fabricante de motos como a Honda, por exemplo, que possui uma grande linha de produtos com vários tipos de uso diferente. Você não deve ver por aí, por exemplo, profissionais trabalhando com a Harley Davidson nas ruas para fazer entrega. Por que isso não acontece? Porque as motos da Harley Davidson elas são pensadas para pessoas que levam um estilo de vida muito característico e que utilizam de suas motocicletas para viagens longas. Ou seja, essas motos são pensadas para viagens longas, para quem tem uma rotina de viagem longa a passeio, que leva isso como estilo de vida. Então, isso faz com que a Harley Davidson atenda a um público muito específico, né? E aí, os seus produtos têm design, som e performance único. Haja vista que, por vezes, quando as pessoas veem uma moto custom na rua, elas logo apontam e falam, olha, é uma Harley Davidson. E nem sempre é uma moto da marca Harley Davidson, ela pode ser de qualquer outra marca, mas o estilo da moto, o estilo da marca, ela é tão característica que as pessoas logo fazem essa associação.
E aí, um ponto importante e interessante é que a empresa ela investe em eventos, clubes de moto e muito merchandising para reforçar a identidade da marca, né? Mesmo com uma concorrência mais barata, os clientes da Harley Davidson são extremamente fiéis. Isso é liderança de nicho com uma cultura de comunidade. Ou seja, você tem outras marcas que vendem motos similares com o mesmo estilo a um preço mais barato, mas as pessoas que seguem a Harley Davidson, elas dizem que se trata do espírito harleiro. Ela quer utilizar a marca Harley Davidson, então não basta ser uma moto, tem que ser uma Harley Davidson. E assim nós chegamos na última estratégia, que é a de liderança em custo. Aqui, o objetivo é ser o produtor com o menor custo do setor, oferecendo preços acessíveis sem comprometer a operação. Aqui, turma, não se trata de vender ao menor custo a qualquer custo, né? Ficou meio estranha essa frase. Não se trata de ter o menor preço a qualquer custo, mas se trata de conseguir o menor custo para entregar o produto que o meu cliente procura, né? Então, os fatores-chave aqui são o controle rígido dos custos, né? As indústrias elas têm uma necessidade maior de fazer uma averiguação de custo na ponta do lápis ali, né? É necessário que você tenha uma cadeia de suprimentos mais eficiente do que a concorrência e também uma produção em escala. Não dá para você ter o menor custo e atuar em nicho. Não, você tem que ter em escala, porque é na escala que você reduz o custo da sua matéria-prima, é na escala que você reduz o custo da mão de obra, reduz o custo do maquinário, aumenta a eficiência produtiva, né? E você precisa entender que vai ter margens pequenas, mas com um volume muito alto, né? E aí, nesse sentido, trata-se de um público-alvo, os consumidores sensíveis a preço, ou seja, o consumidor que busca por economia. Ele não está tão conectado à exclusividade, ele não está tão conectado à cultura da empresa, ele não está tão conectado à alta qualidade, ele está conectado à economia. Em algumas linhas de produtos, especialmente em eletrodomésticos e eletrônicos, o Magazine Luiza adota a estratégia de liderança em custo, oferecendo preços competitivos em grande escala. Eles utilizam tecnologia para integrar as lojas físicas e o e-commerce, além de negociar sempre com os grandes fornecedores para manter uma margem possível, né? A plataforma digital do Magalu, ela também reduz os custos de operação, o que permite repassar parte disso diretamente para o consumidor final. Turma, aí, recapitulando a nossa aula de hoje, nós passamos pela revisão profunda da análise de SWOT, né, das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças como uma ferramenta de análise ambiental. Falamos também sobre o conceito de estratégia, passando aí pelos 3 níveis do planejamento estratégico, né? O nível estratégico, que é o superior, que impacta a empresa toda, onde estão os diretores, presidentes, superintendente da empresa. Depois o nível tático, que é onde ficam os gerentes e esses tomam decisões que impactam cada uma das áreas da empresa. E o nível operacional, que é a base da operação da empresa, onde os supervisores tomam decisões que irão impactar diretamente sobre as equipes que colocam a mão na massa, que fazem a coisa acontecer de verdade. Entramos depois no ciclo do planejamento estratégico para que você soubesse como é que as coisas acontecem de forma circular, ou seja, retroalimentadas, né? Um ciclo alimenta o próximo ciclo. Estudamos também as 5 forças de Michael Porter, né? Espero que você se lembre quais são as 5 forças. Se você não lembra, volta no vídeo e revisa cada uma dessas 5 forças. Fizemos o estudo de caso da Netflix, mostrando a aplicação dessas 5 forças com exemplos dos concorrentes ali da Netflix. E agora, já no final, nós fizemos uma análise das estratégias de competição tradicional, passando por um autor que é um seguidor de Michael Porter, chamado Michael Tracy. E aí, nós finalizamos a nossa aula com um estudo de caso sobre cada uma das estratégias de Tracy. Na próxima aula, nós falaremos sobre os objetivos e como que a gente define objetivos. Vocês vão aprender uma ferramenta, vão fazer uma atividade
sobre definição de objetivo para que a partir de agora você consiga de fato ter objetivos claros, palpáveis, possíveis de serem realizados e também entenda como é que você faz a verificação desses objetivos, fechando assim o nosso bloco de estratégia do nosso módulo de gestão e negócio. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de fazer o apontamento da sua chamada, não se esqueça de fazer as atividades e até a próxima aula. Fiquem com Deus e um grande abraço do professor Rafael Pimentel. Tchau, turma!